convidados para abrir comigo as vossas Bíblias, então, no livro de Josué, capítulo de número 23, e o versículo de número 6. Irmãos, cumprimento os irmãos que agradeci, cumprimento você, desejando uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar com vocês aqui, com a amada igreja, podemos servir ao Senhor junto. Essa campanha também lá na sede, amanhã o encerramento dela lá, nós estamos também já no penúltimo dia aqui. Eu vou ler o versículo 6 com a igreja, que nos diz assim, Josué capítulo 23, verso 6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Pode tomar o teu assento. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bom revê-los aqui, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui juntos. Como eu disse, ontem tivemos esse penúltimo culto lá na sede, e hoje nós já estamos aqui nos encaminhando antes de fechar o mês de dezembro. Espero que o Espírito Santo possa dirigir o nosso coração. Para isso nós vamos falar com Deus. Curve a sua cabeça, você que pode, feche os teus olhos e me ajude a interceder ao Senhor. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nesse dia, nessa noite, nós entramos na Tua presença e esta oração em prol da Tua palavra, para que o Senhor possa, por misericórdia, falar conosco, que eu possa ser o Teu instrumento de louvor aqui nessa noite. Hoje é o 11º dia da campanha, precisa ser genuinamente o Senhor. Por isso, use a minha vida para falar do Senhor, use a minha vida para glorificar a Tua. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, sem muita demora, para que a gente possa aproveitar o tempo e conseguir expressar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós aqui, vem falando conosco. Essa tarde eu pedi muito a Deus direcionamento para poder pedir ao Senhor: Senhor, por favor, me esclareça. Tem tanta coisa, mas esclareça qual é o objetivo do Senhor para nós nessa noite. E eu acredito que estarei falando aqui dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para isso, principalmente essa parte aqui do capítulo 23, ela talvez precisasse ser um pouco mais didática, assim, com alguns detalhes, não muitos, para não ser enfadonho para os irmãos, não trazer muita letra, mas para que a gente entenda qual é o propósito desse capítulo e aí o fechamento do próximo domingo. Aproximadamente aqui, deixa eu ver, esse momento aqui dessa escritura, tanto o capítulo 23 como o capítulo 24, se fazia 8 anos e meio, desde quando eles passam o Jordão, a posse de Jericó, cidade de Ai e etc. Já falei para os irmãos que eles tomam essas duas que são cidades predominantes, as mais fortes, que é Jericó e Ai. Depois eles voltam para o sul, eles retornam para o sul. De vez eles fazem já guerra no sul de Canaã, eles não fazem isso. Eles, na terra de Canaã, eles procuram pegar o principal governo, excluir eles, porque se eles começam a mexer aqui, poderia atrair, seria uma estratégia diferente. Deus dirigiu assim, eles voltam para o sul, depois eles vão para o norte, e naquela hora que ele está falando com Caleb, já está praticamente tudo resolvido. Então foram 8 anos de guerra até chegar esse momento das Escrituras. Nós vamos ver no versículo de número 21, capítulo 23, verso 1,
entregar a vitória. Qual comportamento a gente deve ter no dia que tivermos paz, repouso, no dia que conquistarmos, para os irmãos entenderem que a gente está numa campanha. Então nós estamos falando de um momento em que Deus vai estar trazendo aqui a nossa lembrança, que vai chegar esse momento, olha que coisa gloriosa, vai chegar o momento em que as coisas vão se resolver, nós vamos estar em repouso, vai chegar o momento em que a gente vai receber a promessa que Deus nos deu. Então é isso que Deus está tratando nesse momento da campanha. Vai chegar a hora em que tudo vai ficar bem, vai se resolver. Como se comportar naquele momento? O verso 3, ele vai trazer uma memória para eles, que está escrito assim, e vós já tendes vistos, verso 3, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Aqui, preste bem atenção naquilo que Josué vai identificar. Não é a primeira vez que isso aqui vai acontecer. Os irmãos que têm estudado essa mensagem, têm observado os demais irmãos que têm pregado, volta e meia, o Senhor dá uma mensagem. Desde quando ele abriu o capítulo 1, é eu que vou pelejar, eu estarei contigo, eu darei, eu farei. Irmãos, para você entender assim de uma forma mais simples não, é a realidade do fato. Vamos supor que o povo judeu é em torno de normalmente saía para a guerra 600 mil homens. Nem todos, na verdade, saíam para a guerra. E era um povo que não tinha uma cidade fixa. Eles saem do Egito peregrino e andam peregrinando sobre o deserto 40 anos, formando um novo povo até entrar em Jericó. Não tinham cidades estabelecidas, não tinha um país estabelecido. Então o povo de Israel era um povo fragilizado diante das guerras que eles enfrentavam. Por quê? Porque eles enfrentavam países estabelecidos, os cananeus, os jebuseus, enfim, o povo da cidade de Ai, etc. Eram povos estabelecidos. Não tinha como se vencer a guerra com um povo que andava peregrinando, que não podia, por exemplo, eles nunca recebiam um ataque. Normalmente eles tinham que atacar, eles pegavam pessoas na defensiva, eles nunca atacavam esse povo. Outra coisa que acontecia, irmãos, as armas de guerra do povo de Israel eram precárias. Se fosse nos dias de hoje, eles não tinham caça, eles não tinham tanque de guerra, eles não tinham submetralhadora, eles não tinham nada, eles não tinham submarino, eles não tinham nada. Eles eram um povo que tinham dificuldades também com armamentos de guerra. Então fica claro no verso de número 3 que Deus está trazendo a memória assim, vocês não tinham capacidade nenhuma de vencer as guerras que venceram. Foi o Senhor que pelejou por vós. Foi o Deus que lutou por vocês. Isso é algo que Deus está falando conosco. Essas lutas que nós enfrentamos
muita atenção de fazer rigorosamente como Deus quer, porque senão vocês vão ter problema. O que Deus mandar vocês não exercer comunhão, não exerça. O que Deus notificar para vocês que é pecado, deixe esse pecado e sirva ao Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: porque uma vez que vocês se misturarem com esse povo, que o Senhor declarou que é necessário que eles sejam mortos, sejam arrancados da terra que vocês vão possuir, é comum que vocês vão acabar se relacionando também com Deus desse povo. Qual é a preocupação de Deus? A preocupação de um Pai, de Deus, sobre o nosso Senhor, é que esses deuses, nunca foram deuses, são demônios, mentiras, enganação, Satanás, o diabo. Esses deuses, eles tinham domínio sobre esse povo. Mas você imagina, o domínio de Satanás, o domínio de um demônio, o domínio de uma enganação, seja Baal, seja qual for o Deus, era mentira. Então a intuição desse Deus era deturpar a palavra de Deus, do diabo por trás desses deuses, e automaticamente levar esse povo à depravação, ao pecado, ao erro, a tudo que Deus tinha como uma lei estabelecida, perfeita e agradável. Esses deuses faziam ao contrário. Parecia ser uma divindade, mas na verdade sempre tinha embutido ali, irmãos, mentira, pecado, corrupção, prostituição. Então Deus queria que o povo, ao chegar onde chegasse, cortasse de uma vez por todas esses vínculos. Então, muita atenção a isso, porque Deus vai falar com a gente sobre isso. A partir do momento em que nós estivermos em paz, a vitória de Deus chegar sobre as nossas vidas, uma vez que a gente se distanciou desses deuses que tinham domínio sobre nós, porque às vezes esse ano Deus vai arrancar deuses da mentira, do pecado, Deus vai arrancar deuses do materialismo, Deus vai arrancar deuses da nossa vida, pelas quais Ele não quer que a gente venha se relacionar novamente. A vitória que Deus vai entregar, a terra prometida, a vitória que Deus tem para nós, falarmos, por exemplo, sobre vida eterna, fazendo um paralelo, a vida eterna, a vida com Cristo. Uma vez que, porque qual é a representação do Velho Testamento? Como a irmã Adelaide falou, essa prefiguração, esse espelho. O Senhor também está nos tirando do pecado desse mundo. O Senhor está nos limpando, o Senhor está nos purificando, o Senhor está querendo que a gente não se misture mais com esse pecado, porque Ele quer nos colocar numa terra prometida, que é a nossa nova Jerusalém. E para entrarmos lá, irmãos, nós não vamos poder entrar contaminados com as coisas desse mundo. Então, você vai perceber que Ele tem uma preocupação com isso. Agora, tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui para os irmãos, que eu acho importante, é que Deus, nesse momento que nós vamos viver, Ele está deixando claro o seguinte: eu não estou devendo mais nada para Israel. Eu não estou te devendo mais nada. O que eu prometi, eu cumpri. Agora você precisa fazer a sua parte. Muito sério o que Deus está falando conosco agora aqui. O que eu acordei com você, eu fiz. Eu prometi para você te dar vitória sobre uma situação. Eu prometi para você que eu ia te colocar sobre essa terra, que eu ia arrancar os inimigos diante de vós. Agora chegou a vez de vocês cumprirem com a fidelidade de vocês para comigo. Você vai ver, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro capítulo de número 21. Capítulo de número 21, verso de número 43. Olha o que a palavra de Deus diz. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que juraram. Ou seja, o que eu prometi eu fiz. Eu jurei dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto juraram a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na tua mão.
Você vai notar comigo que, e agora eu começo aqui a trazer pautas dessa mensagem. Daqui para frente agora eu falo sobre quatro pontos aqui. Você vai ver que o Senhor, Ele vai usar Josué. Deixa eu ver se eu estou no capítulo certo, para mim não falhar com os irmãos. Capítulo 18, verso de número 3. Olha o versículo e olha o que Josué vai expressar para o povo por uma ordem de Deus. Ele disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor deu aos vossos pais, a terra que Ele vos deu? Até quando? Até quando vocês vão? Isso aqui é muito sério. Deixar de fazer o que Deus quer. Até quando vocês vão cortar o mal pela raiz? A gente tem muito costume de ficar adiando as coisas que Deus quer que seja cortado o quanto antes. Isso é muito sério. A palavra de Josué é uma palavra de urgência e até pesada. Até quando vocês vão ser negligentes? Até quando vocês serão irresponsáveis? Até quando vocês vão ficar adiando fazer aquilo que Deus quer que faça? Então a palavra agora é de urgente. Por quê? Porque o povo ia se acomodando, o povo ia relaxando. Eu já disse para os irmãos, volto a repetir aqui o capítulo 8 de Eclesiastes, que por se demorar a correção, por se demorar de ser aplicada a justiça de Deus, o coração do homem fica inteiramente disposto ao pecado. Por quê? Porque parece que o que eu estou fazendo que não é certo, não vem logo uma correção, então eu me sinto confortável. Então Josué chega e fala assim: olha, vocês precisam lutar urgentemente. É rápido, é uma palavra de pressa. E aí, irmãos, eu queria, por favor, que você entendesse o que eu vou dizer aqui. Parece que o versículo de número 7 é um Deus que não sabe o que está falando, né? Está tudo resolvido. E não está. Você vai perceber em alguns capítulos do livro de Josué que houve preste atenção, inúmeras vezes que os homens e as tribos fizeram as coisas que Deus mandou pela metade. Eu tenho pedido isso a Deus, e eu gostaria de aconselhar você dentro daquilo que Deus me aconselhou. Tudo que Deus nos mandar fazer, você já percebeu que Ele disse, não é para tirar nada, não é para acrescentar também, não é para ir nem para a direita nem para a esquerda, é para fazer exatamente como Deus pediu. Mas você vai notar que esse povo, o povo de Israel, as tribos, eles não executavam a ordem do Senhor conforme tinha que ser feito. Irmãos, se nós não cortarmos
zelar pela sua palavra, caso a gente não faça como Deus determinou. E você vai ver, por exemplo, comigo, agora sim, no capítulo 15, verso de número 63, que várias vezes as tribos de Israel, ao invés de executar a obra que Deus mandava, eles faziam ela pela metade. Eles não cumpriam a ordem de Deus à risca. Olha o capítulo 15, verso de número... Qual é o maior pecado que eles tinham com eles? As coisas que Deus mandou eles tirar de uma vez por todas da frente deles, eles não tinham. Eles não se libertavam por inteiro. Então, por exemplo, no verso de número 3, não por 63, capítulo 15, verso 63, não puseram, porém, os filhos de Judá, não puderam, porém, os filhos de Judá expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E olha, nós estamos falando aqui de uma tribo que continha Caleb. No entanto, esse texto está falando de uma situação futura. Preste bastante atenção, está dizendo, até os dias de hoje, dando uma conotação seguinte: bastou Josué morrer, bastou Caleb não estar próximo, que a maioria do povo não cumpriu aquilo que Deus determinou. Olha o capítulo 16, numa sequência, versículo de número 10, na sequência. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. Olha que povo que eles não mandaram embora. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém serviam-nos sendo-lhes tributários. Queria que você também olhasse comigo em sequência o capítulo 17, versículo de número 12, se eu não anotei errado. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributar os cananeus, porém não expeliram a todos. E o que Deus mandou fazer? Expelir todos. Deus ia fazer isso, mas o povo não quis se libertar por inteiro. Pega comigo a sua Bíblia, por exemplo, em Juízes, capítulo de número 1, e o versículo de número 21. Note essa informação que eu vou dar para os irmãos. Juízes, logo na sequência. Preste bem atenção, irmãos, nisso. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os judeus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Olha o que diz o verso 27 desse mesmo capítulo: nem Manassés os expeliu os habitantes de Bet-seá, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição. Olha quanta gente! Nem os moradores de Leão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megidó com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não expeliu a todos. Quando você olha para essa palavra que eu estou dizendo para os irmãos, parece que está tudo bem, mas não está. Você está com a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 2? Aí mesmo onde eu estava agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 8.
fico com ele. Eu sempre fico com medo dele. É um cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras, as coisas que Deus fez na vida da gente. Verso de número 13, do Salmo 66. Entrarei na casa do holocausto, guardar-te-ei os teus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Quando a gente não tinha terra, quando a gente não tinha promessa, quando a gente estava doente, quando a gente estava sem emprego, quando a gente tinha perdido alguma coisa, quando a gente estava em luta ministerial, quando a gente, eu disse, Senhor, se o Senhor fizer por mim, é um acordo. O Senhor me prometeu e fizer por mim, e socorrer a minha angústia, eu serei fiel a ti, e tudo que eu te prometi, eu vou cumprir. O voto que eu fiz, eu vou pagar. O grande problema é que esse povo começou a não pagar a parte deles. Deus fez e eles não fizeram. Deus combinou algo com eles e eles se esqueceram de Deus. Eu costumo dizer que nos parece as situações em que a gente vive, que a pessoa, eu já vi isso, eu já vivi isso, acho que você já viu isso. A pessoa ora, Deus pede um emprego, ela consegue um emprego e ela deixa a obra. Porque o emprego não permite mais que ela fique na frente de tal liderança. Não deixa mais que ela exerça uma função, não permite mais que ela pastoreie, não permite mais. Eu fiz para te aproximar mais de mim, e não para te afastar de mim. Eu fiz para que você fosse ainda mais grato a mim. Eu te dei novamente, e eu cumpri a minha parte com você, para que você permanecesse fiel a mim, não se esquecesse de mim, ou ensoberbecesse o seu coração. Então aqui eu quero agora encerrar esses 15 minutos que faltam, não devo usar isso, não sei, mas eu queria que você prestasse atenção nesses detalhes que Deus vai nos dar. A campanha de hoje, depois de tudo que eu expliquei para os irmãos, praticamente foi uma introdução, agora eu vou fazer com você entender exatamente o que acontece no capítulo de número 23. A primeira coisa, eu fiz aqui minhas letras, às vezes eu estou escrevendo, a grande preocupação de Deus
esforço que eu fiz para te abençoar, eu farei para te envergonhar. O mesmo esforço que eu fiz para te colocar onde eu te coloquei, cedo ou tarde, o mesmo eu farei. Uma outra coisa que eu achei bonito é não rejeitar as cercas, os limites que Deus coloca, as proteções. Porque tem coisa que Deus faz na vida da gente, irmãos, que a gente fala assim: ah, Senhor, deixa eu passar aqui. Não passe. Ele coloca cercas, limites, proteção. Ah, mas eu queria pular aqui essa cerca, eu queria, deixa, é que nem pai mesmo, com criança. Às vezes as crianças da gente, as crianças mesmo, literalmente, de 1 a 7 anos, eles às vezes não entendem o limite que o pai dá. Mas o pai, ele coloca limites na nossa vida, por que ele quer que mate esses homens? Por que ele quer que destrua isso? Por que ele quer que não faça dessa maneira? Por que mas Senhor, todo mundo meio
passavam pelo vão da janela, por isso que a minha mãe, depois ela não deixa de toda a banheira aberta. Ela criou essa cena, ela não deixa. Porque lá eles pegavam crianças menores, então eles entravam pela fresta onde eles estavam, e aí eles ficavam dentro da casa, abriam uma porta para que os ladrões maiores entrassem. Pequenos infratores faziam isso para que os maiores entrassem. O diabo é assim. Ele traz pequenos pecados. Mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não dá nada, não. Isso aqui é bobagem. Isso aqui é. Esses pequenos, eles entram no nosso coração. Abre a porta para o pecado maior entrar. Que você nessa noite guarde essa palavra no teu coração. Eu anotei aqui isso. Muita atenção. Mas é só um povo, é só um. Não, irmãos. Não. Faça exatamente como Deus quer. Para que quando você alcançar as coisas que Deus tem para te dar, irmãos, Ele não precise tomar de novo. Ele não precisa olhar para você e dizer para você e para mim: você não foi digno de estar onde eu te coloquei. Você não merece o que eu te dei. Você não merece a minha confiança. Você não merece o meu perdão. Você não foi digno da minha nova chance, da minha oportunidade. Você não valorizou. Você, mesmo vendo que você só chegou onde chegou, está onde está vivendo o que está vivendo, porque eu agi sobre a tua vida. Eu cumpri o que eu assumi com você. Mas chegando ali, você se esqueceu de novo totalmente de ficar assim, não vai ficar. É o que Deus teve que fazer com esse povo. Todos pereceram. Até que chegou um momento que Deus pegou e falou assim: sai daí. Sai de Israel, sai de Samaria, sai de Judá, sai de Jerusalém, sai daí, povo. Levou tudo cativo. Vocês não vão ficar onde eu prometi. Até que aprendam novamente. Minha misericórdia entre sobre as vossas vidas. E aí de novo eu caio. E às vezes não é as mesmas pessoas. Às vezes não remanescente. Talvez seja difícil para nós recebermos uma palavra tão forte como essa. Agora eu terminei de pregar. Estou falando meu agora. Ué, bom. Mas está na campanha. Foi só o que Deus falou comigo. E eu precisei trazer ela para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Na presença de Deus. Nós vamos fazer uma oração. Você que queira se ajoelhar ou ficar de pé, só vou orar para a gente poder sentado mesmo, tá? Senhor, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite aos nossos corações. Assim como nós recebemos as bênçãos do Senhor, as palavras de promessa de Deus, nós precisamos saber que essas promessas têm um acordo, uma aliança. Essa conversa foi bem tratada. O Senhor está pedindo para que nós, ao alcançarmos esse dia que chegará, ou para alguns de nós algumas coisas já têm chegado, que nós possamos nos lembrar dos nossos acordos para com Deus e de como Deus quer que a gente se comporte quando tudo que o Senhor entregar nas nossas mãos chegar. Nos dê sabedoria. Livra-nos, meu Deus, de falsas alianças, de expulsar o mal pela metade, de ter pena do pecado, dó do pecado. Senhor, nos ajude a dizer não para aquilo que Deus disse não, e sim para aquilo que Deus disse sim. Nos ajude a abaixar a mão do cananeu, do jebuseu, dos
Senhor, nos ajude. É o que eu te peço. Abençoe o mês de novembro. Ao chegarmos lá, se o Senhor permitir, que possamos chegar bem. No domingo nós vamos ouvir. Pode sim! Igreja, domingo Deus vai falar com a gente. Pode sim! Ah, é muito difícil. Pode sim! É possível sim! É possível sim! Josué e Caleb viu tudo o que tinha que ver, porque foram fiéis a Deus. Que tristeza para eles lá naquele monte, olhar para trás e dizer: quem sabe Deus prometeu para nós mais 10 espias e um grupo gigantesco de pessoas. 45 anos depois, o povo não se manteve fiel só para nós dois aqui. Que pena! Era para todo mundo estar recebendo igual, era para todo mundo estar feliz igual. Acha que Deus, Ele vai, os anos vai passar e vai ficar tudo bem? Aonde está escrito que o pecado vai ficar impune? Me dê essa Bíblia. Apresente o novo Evangelho, irmãos. Pastor Wellington, apresente o Evangelho que prove que o pecado vai ficar impune. Se não se arrepender, se não mudar, se não viver a vontade de Deus, atenta-te para o Senhor nessa noite, amados. Peça força para o Senhor. Resista ao mal, resista ao pecado. Seja vitorioso em nome de Jesus. Deus tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele quer nos ajudar. Mas Ele não pode quebrar os seus princípios. Tem que ser do jeito de Deus. Que nós possamos aceitar assim, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, você pode se colocar de pé. Hoje nós passamos 4 minutos. Acabamos precisando de usar o horário, né? As atribuições inteiras. Nós temos uma pessoa que nos visita aqui nessa noite. E eu gostaria, onde está o Rodrigo que nos visita? Ô Rodrigo. Deus te abençoe muito, meu Rodrigo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Receba de toda a igreja uma saudação muito especial. Vamos dizer a Ele: seja bem-vindo Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, E sempre traga mais gente. Fica com a gente. vamos aplaudir Jesus pela Obrigado, viu? Uma alegria tê-lo conosco. Estenda suas mãos assim. Que grande amor de Deus. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a